Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para trabalhar juntos, eu e você, por essa preciosa causa do Evangelho, lutando pela fé apostólica, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra. Ele é a pedra de esquina, ele é a pedra fundamental, mas muito mais do que isso, ele é a pedra de coroa. E a pedra que os edificadores rejeitaram não foi a pedra de fundamento, foi a pedra de coroa. Veja, a descida de nosso Senhor Jesus Cristo em forma de Cristo, porque Jesus é o Cristo. Os que negam que Jesus é o Cristo são os anticristos que têm surgido nessa hora, nesse tempo do fim, porque o falso só poderia aparecer depois que o verdadeiro aparecesse em cena. E depois que o Mombrana abriu os misteriosos 7 selos, revelando que Satanás se esconderia e tem se escondido na estrutura chamada igreja, anjos caídos que têm tomado a plataforma e impedido o povo de receber a verdade da palavra. Mas a verdadeira igreja está suposta a ser liderada pelo Espírito Santo. Veja, esse é uma classe de gente que não será enganado, elas não seguirão aos mercenários, elas ouvirão apenas a voz do bom pastor. Nós temos uma preciosa escritura no livro de Colossenses, capítulo 1, a respeito da liderança de Jesus Cristo sobre a verdadeira igreja. Versículo 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja. Por isso, 1963, nós temos a descida do anjo forte, formando a peruca branca, 7 anjos, formando a cabeleira branca de Jesus Cristo, de acordo com Apocalipse 1:14. Veja, sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, porque ali estava o juiz, Jesus Cristo, para trazer o julgamento sobre a terra, e começando pela casa de Deus, trazendo a verdade de que Laodiceia tornou-se uma igreja prostituta e foi julgada pelo Senhor como uma igreja falsa. Veja, a palavra veio condenar a besta de Apocalipse 17, a meretriz e as suas filhas. Portanto, a cabeça tem vindo, e a cabeça é Jesus, e Jesus é a palavra. Então veja, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Nós estamos vivendo dias apostólicos. Veja, o corpo de Cristo é o primeiro a levantar-se da sepultura, e agora, aqui no tempo do fim, precisamente, veja, quando diz a Bíblia, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo. Veja, essa é a voz que tem chamado a igreja para fora da sepultura religiosa. Por isso disse o profeta na mensagem ao nascer do sol. Pela primeira vez na história da igreja, temos a ressurreição de entre o denominacionalismo tão escuro. Porque o cavaleiro do cavalo amarelo chama-se morte, e morte soletra-se denominação. Então veja, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Vamos repetir. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Então, quando a cabeça se manifestou, ela trouxe consigo todos os membros do corpo de Cristo que estavam dentro da sepultura religiosa. Porque veja, o que provou que essa mensagem é verdadeira e que o título de propriedade foi conquistado por nosso parente redentor, foi que quando a cabeça se manifestou, cada membro do corpo de Cristo saiu para fora da sepultura religiosa. Esta é a profecia, porque morte na Bíblia, veja, o pecado é incredulidade, e ele nos levantou do meio da incredulidade, trazendo esse povo para fora na ressurreição
da palavra, de acordo com a profecia de Ezequiel. Veja, era um vale de ossos secos, o profeta falou a palavra, os ossos se juntaram, depois houve o crescimento dos nervos para ligar os ossos, depois houve a carne sobre os ossos, depois veio a pele e por último o Espírito de Deus. Veja, dando vida a esse corpo, trazendo-o para fora, na quarta fase, quando os selos foram abertos, quando os misteriosos 7 trovões revelaram a descida do anjo forte, Jesus Cristo, a cabeça, para trazer para fora da sepultura a parte do seu corpo, porque nessa hora cada verdadeiro eleito que está em Cristo tem se tornado as primícias, porquanto Jesus é as primícias, e todo aquele que está em Cristo levantou juntamente com ele. Por isso o verdadeiro eleito, a verdadeira noiva de Jesus Cristo, ela não tem que passar pela grande tribulação. O corpo de Jesus já foi julgado. Ela não tem que ser julgada no trono branco. Ela foi julgada no Calvário. Veja, então, as primícias, cada membro do corpo de Cristo, que está em Cristo, veja, que forma agora o corpo de Cristo, tem se levantado. Veja, nessa chamada para fora, sai dela, povo meu. Sai de onde? Tem que haver um lugar de onde sair. Da sepultura religiosa. Veja, e o corpo se levantou, mostrando os mesmos sinais, as mesmas maravilhas, a mesma vida que estava em Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Então veja, diz o profeta da mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, citando essa escritura. E ele é a cabeça da igreja, a qual é o seu corpo, e ele quer as preeminências. Por isso a verdadeira igreja, ela não dará ouvidos a outra pessoa, como fez Eva em Gênesis, quando ela foi se aconselhar com outro homem que não era seu marido. Ela deveria estar sujeita à cabeça, em silêncio, esperando que seu marido a ensinasse, mas ela já tinha um espírito de adultério no coração. Ela já estava seduzida pela serpente. E ela então ouviu outro homem que não era seu marido. E quando ela veio com conhecimento, ela veio pregar para seu marido. Por isso disse Paulo, não permito que a mulher ensine e nem use de autoridade sobre o marido. Ele estava referindo-se ao engano de Eva. Veja, porque primeiro foi formado Adão. Adão foi formado não pela via sexual, ele foi formado pela palavra. Veja, primeiro Deus formou o seu espírito e depois Deus tomou do pó da terra, fez um corpo e chamou essa teofania para habitar dentro desse corpo. E Eva deveria trazer os filhos dessa forma. Veja, pelo poder da palavra, chamando os 16 elementos para formar o corpo. Esse é um grande mistério da Bíblia. Então disse Paulo que a verdadeira igreja seria uma igreja mansa, humilde, quieta, que poderia aprender com seu marido. Paulo está ensinando não somente regras sobre casamento e divórcio, ele está ensinando a verdadeira igreja para não cair no engano que Eva caiu lá em Gênesis. Veja, e que agora a falsa igreja, a falsa noiva, tem caído no mesmo engano que a Eva do passado caiu. Caíram em arrazoamentos, em interpretações privadas de homens, de mentes corruptas, que queriam reunir o povo ao redor de si mesmo, com propósitos de poder, de vantagem financeira, e para isso eles precisavam de uma doutrina falsa. Então reunir o povo ao redor de si mesmos e não ao redor da palavra. Então Paulo está ensinando a igreja que a verdadeira igreja será uma igreja quieta, que não vai se aconselhar com teólogos, não vai se aconselhar com homens que estão interpretando a palavra, mas ela vai esperar na cabeça Cristo, o Espírito Santo, que vai dar a ela o entendimento da verdade. Disse Paulo em 2 Timóteo, a mulher aprende em silêncio. Veja, há um mistério no silêncio, por isso que o 7º selo foi no silêncio, porque a verdadeira igreja aprenderia do Espírito. Veja, aquilo que não está escrito, os 7 trovões não foram escritos, então debaixo do silêncio, a verdadeira igreja captaria o mistério da palavra. E esse segredo, veja, daria a ela a devolução do título de propriedade que Adão tinha lá em Gênesis. Veja, Adão caiu por uma palavra, mas a verdadeira igreja creria em toda a palavra. Então diz o Mombrana, veja, ouça agora, ouça com atenção enquanto nós prosseguimos. O quê? Veja, ele deve ser a cabeça do corpo, o corpo de sua noiva,
Veja, essa mensagem é Cristo. Nossa cabeça é essa mensagem. E nós vamos aprender em silêncio, esperando que o Espírito Santo nos abra o entendimento. Veja, para entender o que está nessa mensagem. Veja, ele deve ser a cabeça do corpo, o corpo de sua noiva, a qual é tomada dele, carne e osso, como em Adão, veja, noiva. Por isso a ligação de 2 Timóteo. Quando Eva foi ouvir outro homem que não era seu marido, que não era seu cabeça, por isso ela trouxe a Adão um conhecimento, ela estava pregando para Adão, diferente de Maria, que deu um testemunho para José. Veja, nascida dentre os mortos, veja, ou seja, nascida dentre os mortos, do pecado da incredulidade. O que matou Eva? Incredulidade. O que tem matado as pessoas hoje? Incredulidade. O que matou Laodiceia? Incredulidade. O que matou a segunda Eva em Niceia? Incredulidade. Porque fumar, beber, essas coisas são resultados de não crer. Quando você realmente crê, você se alimenta da árvore da vida. E a árvore da vida não vai produzir uma prostituta, uma adúltera, um bebedor de vinho ou de cachaça, ou fumador de cigarro. Não! Produzirá Cristo, produzirá a vida de Jesus outra vez. Então, fé nessa palavra tem nos tirado da sepultura religiosa, tem nos ressuscitado. Então, veja, o que matou Eva? Incredulidade. É isto certo? A incredulidade deles no quê? A incredulidade em Deus? Não. Ela tinha fé em Deus. Se você for na rua e perguntar a um bêbado se ele tem fé em Deus, ele dirá, oh, claro, eu tenho fé em Deus. Mas não é disso que estamos falando. Veja, seguramente, disse ela, não há um Deus, ela não falou isso. Não, senhor. Veja, ela não era infiel. Abre aspas aqui, né? Ela disse, você sabe, ela não disse, eu não creio em sua palavra de modo algum. Não, ela creu em tudo, a não ser numa pequena coisa. Está vendo? Cristo, mistério de Deus revelado, 506 a seguir. Veja, o 510 agora. Agora, não disse a Bíblia, lá no livro de Apocalipse, o próprio Jesus disse, eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas a vós? Todo aquele que tirar uma só palavra disso, ou acrescentar uma só palavra a isso, e se todo esse sofrimento e tristeza tiveram que vir porque uma mulher duvidou de uma só palavra de Deus, deixará você voltar duvidando de uma só palavra? Ele seria injusto? Diz o Mombrana, está vendo? Isso não seria correto? Então nós sabemos como nossos pais caíram da eternidade. Veja, Adão, ele tinha o título de filho de Deus, ou seja, ele tinha uma comunhão perfeita com o pilar de fogo no entardecer. Ele tinha domínio sobre toda a criação e sobre toda a terra. Era o título de rei, domínio, governo. E ele pôde dar nome aos animais. Ele colocava a mão sobre o cordeiro, sua mão vibrava. Ele conhecia a natureza daquele animal. E ele disse, seu nome é cordeiro, você será um animal de sacrifício. Logo veio o doutor Leão. Ele botou a mão sobre o leão, a sua mão vibrou. Disse, você é o rei das selvas. Você não teme ninguém, todos os animais vão se sujeitar a você, até mesmo o grilo vai calar quando você rugir. Você será o leão da tribo de Judá. Porque Adão conhecia a primeira Bíblia, ele conhecia as constelações, as 12 constelações, porque naquele tempo eles mediam o tempo pelos astros, e ele conhecia que a primeira casa zodiacal era a Virgem, e a última casa zodiacal era o Leão. Veja, porque zodíaco quer dizer caminho dos animais. Então ele podia saber que aqui, na natureza, aqui embaixo, estava uma Bíblia aberta, que estava conectada com aquela Bíblia lá em cima. Oh, irmão, isso são mistérios profundos da palavra. Por isso que os brasões das nações são exemplificados por animais que significam poderes. E veja, aqui está um homem de pé, e ele causou todo esse sofrimento por uma só palavra que foi duvidada. Então ele segue adiante
leva anos de experiência e tudo, e a Bíblia assim por diante, e outros que têm dado as suas vidas por isso, então diz, você pode dizer, você pode seguir adiante, comer isso está bem, de qualquer forma, eu deixarei voltar, entre aspas. Não, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas. Irmão, espero que ajude, compartilhe com a sua família e até a próxima conversa. Se Deus Nosso Senhor quiser, em nome de Jesus, amém.